Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o aumento da alíquota do ITBI aqui na cidade do Rio de Janeiro, assim também como a previsão que está para acontecer do aumento do ITD, que é o Imposto de Causa-Morte, o imposto recolhido em caso de imóveis inventariados. Os herdeiros recolhem o ITD e quem compra e vende imóvel recolhe o ITBI para a cidade. Existe uma previsão de lei do ITBI ser de 3%. Só que aqui no Rio cobrava-se 2%. Então, a partir de janeiro, o prefeito sancionou a lei que o ITBI vai passar para 3% e não mais 2%. E o ITD, o governador do estado foi a Brasília, está negociando lá um financiamento para o estado, aonde ele vai ter que aumentar a alíquota do ITD. Eu vou mostrar para vocês como isso, de certa forma, vai dificultar um pouco mais os nossos fechamentos, porque isso aumenta custos ao comprador e muito provavelmente eles tenham dificuldades com alguns valores, então isso dificulta a nossa negociação, pesa mais um pouco, vai dificultar mais, vai travar um pouco mais o mercado. Nesse vídeo eu não vou falar para vocês a questão política de roubalheira, de desvios, que de certa forma contribuiu muito para que isso acontecesse, mas eu queria mostrar para vocês o porquê que a arrecadação do ITBI diminuiu e por que eles estão aumentando e como isso é um erro, é um engano político, um engano da prefeitura, do prefeito, um engano do governador, assim também como os que nos dirigem, os nossos conselhos. Eles também deveriam perceber essa movimentação e ter voz ativa e explicar para o Estado que aumentando a alíquota, muito provavelmente não tem um efeito que eles querem, não vai arrecadar muito mais. Se vocês acompanharam os meus vídeos desde o início, um dos argumentos que eu uso para o proprietário entender que o imóvel dele está com preço em real, eu mostro a arrecadação do ITBI. Aqui no Rio de Janeiro, desde o ano de 2014, o ITBI tem recolhido menos. Como assim tem recolhido menos? Se os imóveis estão tudo mais caros? Porque os imóveis subiram de preço. Em compensação, a quantidade de vendas diminuiu. Por isso, a arrecadação do ITBI começou a cair em 2014, em 2015 foi menor do que 2014, em 2016 foi menor do que 2015, provavelmente 2017 vai ser menos do que 2016. E aí que o prefeito toma a decisão, assessorado pelos tributaristas, vamos aumentar o imposto, porque assim a gente vai arrecadar mais. Não vai arrecadar mais. Ou pelo menos não vai arrecadar, não vai ter o efeito que teria se, mais uma vez, o Estado, os conselhos que nos dirigem e nós, corretores, nos uníssemos. Para quê? Para colocar o mercado imobiliário em patamares de valores menores. Com isso, as vendas aconteceriam com maior quantidade e não seria necessário aumentar o imposto, mas sim aumentar a quantidade de atos. E o que eles fizeram? Estão dificultando ainda mais o nosso trabalho, porque na questão principalmente do ITD, o ITD tem a previsão de ir até 8% determinados imóveis, ou seja, vai quase que dobrar o valor pago atualmente. No ITBI, o aumento é de 50%. Isso onera também, dificulta, traz encargos para o comprador que não vai poder fazer a proposta um pouco maior porque ele tem esse custo a mais. Então, é importante para você, corretor, que você entenda disso, que você converse com seus proprietários, com seus clientes, compradores, para eles perceberem que você não é um mero mostrador de imóveis. Por isso, é importante que você tenha conhecimento não só de como mostrar um apartamento, como abrir a porta e fechar. O corretor tem que ter uma visão completa. Nós somos do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, por si só, poderia movimentar movimenta bilhões de reais na economia do país num curto espaço de tempo. Porque se recolhe imposto, paga-se comissão de advogados, de corretores, fazem obra, porque quem compra o imóvel acaba fazendo obra, isso gera serviços, isso gera compras de materiais de construção,
contrata-se mudança e por aí vai. É toda uma cadeia de serviço. E aí o que o governo e o que os nossos conselhos fazem? Ao invés de colocar uma conscientização pública que os imóveis estão com preços irreais e precisam cair de preço para que as vendas comecem a acontecer com maior frequência e com isso até o ITBI, inclusive o ITD, seja recolhido mais. Porque os proprietários ainda estão numa perspectiva elevada quanto ao preço de imóveis. Embora estejam falando que o mercado caiu, que os preços estão bons, que está bom para comprar, o mercado precisa cair ainda mais. Quem acompanha o meu conteúdo no grupo Corretor de Vanguarda Escola de Aprimoramento Profissional, que o link vai estar por aí, você peça para ingressar, você vai ver que eu tenho os argumentos que eu mostro, a questão do retorno do aluguel, a questão exatamente do ITBI, que as prefeituras têm arrecadado menos ao longo dos anos, ou seja, as vendas caíram. Ou seja, os preços não são reais, não adianta nada aumentar o preço do imóvel se os imóveis não são vendidos. E eu sinto, para quem investe no mercado imobiliário, que o mercado imobiliário é um mercado de investimento sujeito a lucro e prejuízos. E para quem comprou imóvel em 2014, em 2013, 2015, se precisa vender agora, você muito provavelmente terá que vender o imóvel com algum prejuízo. Faz parte. Entretanto, nós corretores de imóveis, nós que precisamos do mercado com mais fluidez, com mais liquidez, nós precisamos o quanto antes colocar esses imóveis nos preços reais, para que o aluguel seja proporcional ao valor do investimento. Como eu tenho falado em vídeos, aqui no Rio de Janeiro, o retorno do aluguel tem dado 0,3%, 0,4% no máximo. Quando já foi de 0,5%, 0,6%, 0,7%, dizem que já foi até de 1%. Não é que os aluguéis estão dando pouco, é que a perspectiva do valor comercial está elevado demais. Esses são dois dos argumentos que eu uso para mostrar para os proprietários meus que os imóveis não valem aqueles preços que estão sendo pedidos nos portais de anúncio e que precisam cair ainda mais. Com isso, os meus proprietários aceitam as propostas viáveis dos nossos compradores. Galera, compartilhe esse vídeo, comente, acrescente alguma coisa, curta. Marca aí o seu amigo corretor para que ele possa ter conhecimento desse conteúdo, para que ele não seja um mero mostrador de imóvel, para que ele possa entender também dessa questão de tributação dos imóveis. Tá bom? Desejo a vocês uma boa semana de boas vendas.